Eles estavam em todos os lugares, nas manhãs da TV, nas revistas, nos palcos, nos programas de auditório. Eram ídolos dos anos 90 e estavam no auge da fama. Mas de repente desapareceram, sumiram das telas, deixaram os holofotes e muita gente até hoje se pergunta o que aconteceu com o Vini, o dono do hit Mexe a Cadeira, e as Ronaldinhas que viveram o auge com o nome do Ronaldo Fenômeno. Para onde foi o Rodolfo, da lendária dupla ET Rodolfo, e a Jaqueline Petkovic, que animava as manhãs das crianças do Bom Dia e Companhia? Hoje a gente vai revisitar essas histórias e mostrar o que aconteceu com alguns dos rostos mais marcantes daquela época. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. No fim dos anos 90 era quase impossível ir a uma festa sem ouvir o famoso Mexe a Cadeira. Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira agora bem na minha cara. Lançado em 97, o hit levou o até então pouco conhecido cantor paulista Vini ao estrelato. Mexe a cadeira, ei, bota pra danar, ei, trepa na mesa, ei. Uma letra dessas não tinha como dar errado, né? Fato é que com esse hit, o Vini explodiu de vez aí com o álbum Todo Mundo, né, que virou um sucesso absoluto nas rádios, nas TVs, nas pistas de dança. Depois dessa projeção, ele ainda se manteve em evidência, né, como por exemplo, na época em que participou aí da música da Tiazinha, que também estava bombando. Tiazinha, deixa essa bundinha e vem. Tiazinha, deixa aqui pra mim também. Tiazinha, mexe essa bundinha e vem, não é isso? Mano, faz quanto tempo que eu escutei essa música, cara, e ainda lembro. Tiazinha, deixa essa bundinha e vem. Bom, e também ao criar aí o tema do filme da Xuxa, né, com a música Requebra, que marcou aí presença forte também naquela fase. Bom, depois daquele auge gigantesco, o Vini seguiu na carreira artística e lançou vários álbuns nos anos seguintes, mas sem o mesmo reconhecimento de antes. Na verdade, bem longe disso, aos poucos ele foi saindo aí do mainstream. Só que a sua vida não se resumiu só à música, né? Paralelamente, ele mergulhou nos estudos, se formou em filosofia e fez mestrado em ciências sociais na Argentina, onde chegou a morar por alguns anos. Ao voltar para o Brasil, ele seguiu então a sua vida acadêmica, se tornou psicanalista, chegando a atender até ali 12 pessoas por dia durante a pandemia. Agora, aos 58 anos, Vini resolveu dar uma retomada na carreira musical, voltou a fazer alguns shows por aí e, segundo o que está escrito lá no seu Instagram, está preparando um álbum acústico, um retorno aí. Já pensou? As Ronaldinhas. Ex-namoradas de Ronaldo Fenômeno, Vivi Brunieri e Nádia França, as famosas Ronaldinhas, foram um verdadeiro fenômeno nos anos 90. Além de estamparem aí a capa da Playboy, a dupla virou atração de entretenimento, ainda chegou a rodar o Brasil com shows e apresentações. A Nádia foi a primeira namorada de Ronaldo a ganhar fama nacional, né? O romance começou aí, às vésperas da Copa de 94, durou cerca de 2 anos. Ela chegou inclusive a se mudar para Holanda, né, para ficar com um craque. Com o fim do relacionamento, voltou ao Brasil, fez curso de atuação e chegou a trabalhar na novela Malhação da Globo. No fim dos anos 90, uniu forças com a Vivi, né, e juntas formaram a dupla de axé As Ronaldinhas, fazendo shows por boa parte aí do país, surfando no hype do relacionamento com o Fenômeno. Mas essa fase não durou muito, né? A fama ligada ao jogador foi ficando para trás e a Nádia foi seguindo outros caminhos mais discreto. Casou-se com o jogador Alex Alves, que infelizmente faleceu ainda jovem, né? Depois se casou novamente e hoje, já na casa aí dos 50, é publicitária, empresária, mãe de 3 filhos e até onde se sabe, tá bem, né? Também se tornou madrinha MMA, né? E segue a sua vida aí
longe dos holofotes. Já a Vivi Brunieri, ela mudou radicalmente desde o namoro com o Ronaldo, né? De filmes adulto ao uso de drogas, né? Aos 45 anos, ela hoje é missionária evangélica e afirma ter se desfeito de todos os bens comprados com o dinheiro da prostituição. Antes, né, na prostituição, o seu programa valia 8 mil? Na época da Playboy, né? Uhum. Porque assim, daí, não é porque é a Vivi ou a Ronaldinha, não. É a capa da Playboy. As então, pessoas assim, pagavam, assim, pra você Pela capa. estar com elas em alguns sim, eventos muitos, do Brasil. Muitos. A capa da Playboy tinha um preço. No mês em que ela era a capa. No mês seguinte, já caiu o cachê. A Vivi começou na prostituição aos 16 anos, enquanto morava no Japão. Conheceu o Ronaldo ao voltar ao Brasil, aos 19, e admite que se envolveu com ele ali por puro interesse. Também revelou ter sido viciada em drogas e feito 3 abortos. O primeiro aos 17 anos, depois ali do namoro com Ronaldo, a Vivi entrou para o universo dos filmes adultos, chegando a usar o apelido Ronaldinha, né, em algumas dessas produções. Inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos, que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida, foi esse que eu fiz. Você engravidou trabalhando? Não, namoradinho, um japonês que eu tava ficando com ele, e ele sempre falou pra mim: Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir. Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né, em Aitken, que é o nosso estado. Hoje, aos 49 anos, ela usa sua própria história como alerta para outras meninas não seguirem o mesmo caminho da prostituição e da indústria pornográfica. Formada em teologia e agora missionária evangélica, ela mostra pelo Instagram que segue firme e dedicada nessa nova fase da vida. ET e Rodolfo foram uma das duplas aí mais marcantes da TV nos anos 90. A parceria entre Cláudio Chirinian e Rodolfo Carlos, né, rendeu reportagens icônicas, humor ácido e politicamente incorreto, né, do jeitinho que era típico da época. Eles ganharam quadros fixos no Ratinho e no Domingo Legal. Agora, o lendário vídeo da dupla do programa da Hebe ali, cercado de crianças cantando Panela de Pressão, é simplesmente cinema, né? Tudo isso com aquela galera ali do Cocoricó dançando ao fundo e o Júlio olhando perplexo para aquele festival de besteira sendo servido para as criancinhas, né? Puro suco dos anos 90. Cláudio, o eterno ET, infelizmente faleceu em 2010 aos 46 anos. Já o Rodolfo Carlos segue vivo até hoje, né? Depois do sucesso estrondoso ao lado do amigo, parceria que durou até mais ou menos aí 2001, né? O Rodolfo continuou no SBT até 2009. Ao sair, entrou na justiça contra a emissora por direitos trabalhistas e venceu a ação, né? Embora nunca tenha revelado os valores. Mas a verdade é que desde que deixou o SBT, a sua vida nunca mais foi a mesma, né? A fama ficou no passado. Ainda assim, Rodolfo conseguiu manter o conforto dos tempos de ouro graças a um conselho que recebeu do Gugu, tá? Investir em imóveis, né? Foi essa dica aí que acabou garantindo a sua estabilidade financeira mesmo longe dos holofotes, né? Hoje, aos 53 anos aproximadamente, o Rodolfo vive uma vida discreta. Não encontrei perfil no Instagram, né, o que mostra que ele leva mesmo um estilo aí mais low profile. Numa entrevista ao canal do Splash, né, ele revelou ali diversas curiosidades, né, como, por exemplo, foi ele quem criou ali o famoso quadro do DNA e quem descobriu o xaropinho, né. Contou ainda que só se arrepende de uma coisa em toda a carreira: ter gravado o CD, que apesar do sucesso, ele mesmo não gosta muito, né? Enfim, né? Ele parece um cara bem de boa aí, eu acho que merecia voltar pra TV. Aí eu comecei a criar o quadro de DNA, fui eu que criei, o Xaropinho, os 2 irmãos gêmeos, o Sombra, o quadro DNA, e o Azulão, que já existia, ele era contra a regra, mas eu ficava deixando ele entrar no estúdio para participar. Jaqueline Petkovic. No final dos anos 90, era impossível falar em programação infantil sem lembrar de um nome: Jaqueline Petkovic, ou simplesmente Jaque, para os mais íntimos, né? Em 1998, após uma rápida passagem pelo programa Fantasia, ela assumiu o comando do Bom Dia e Companhia, ocupando o lugar deixado aí por Eliana. Com seu jeito carismático, né, visual marcante e sempre cercada por desenhos animados, Jaque logo se tornou a nova namoradinha aí da criançada e durante alguns anos foi uma das figuras mais populares da televisão brasileira.
Petkovic ficou no SBT por 5 anos e durante esse período também investiu na carreira musical, lançando 4 discos infantis. Em 2003 fez sua estreia no cinema ao lado de Renato Aragão no filme Didi, o Cupido Trapalhão. Mas passado aí essa fase de ouro da mídia, né, a Jaque não teve o mesmo impulso que outras loiras da TV infantil, né, como a Eliana e a Xuxa, que conseguiram migrar com sucesso para um público mais amplo. Ela seguiu por vários anos na televisão, mas com bem menos visibilidade. Atuou em novelas, foi repórter, teve programas em emissoras menores e chegou a integrar o elenco do Show do Tom na Record. Como já comentei, né, na TV ela não conseguiu manter a mesma relevância, mas no geral parece seguir muito bem em todas as áreas da vida, tá? Hoje, aos 44 anos, a Jaque continua bem bonita e atualmente ela prioriza sua vida empresarial e se destaca como influenciadora, né? Tem mais de 1 milhão de seguidores aí no Instagram, né, nas redes sociais, né? Uma verdadeira mulher de negócios, se a gente pode dizer assim. Bom, mas e aí, qual outro famoso que sumiu, né, dos anos 90, começo dos anos 2000, que sumiu, você não sabe como é que tá hoje, que você quer saber, né, encontrar ali, se ainda continua trabalhando na área, enfim, cara, comenta aqui qual outro famoso que sumiu, que a gente faz uma parte 2 desse vídeo, beleza? Até o próximo, tchau!